Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é 2017. Ano para recordar ou um ano para esquecer? Sobre este assunto, nós convidamos o professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano, Leonardo Reim, para estar conosco aqui no estúdio da TV Unifra. Professor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e também por ter aceito o nosso convite de estar no Unifra Entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer colaborar na medida do possível, né? Perfeito. Professor, começo lhe perguntando, o tema do Unifra Entrevista dessa semana é sobre 2017. A gente vai fazer um balanço do ano todo e o próprio tema dele já traz uma pergunta. 2017 é um ano para recordar ou é um ano para se esquecer, professor? A gente conversava antes do programa, né, Rogério? Sempre tem um grau de subjetividade bastante expressivo nesse tipo de abordagem, né? Então, eu, por ser historiador, não significa que eu esteja aqui representando a opinião de todos os historiadores, né? No trabalho com a história, a subjetividade, a oposição do historiador sempre influencia. Ainda mais, acredito eu, quando é um assunto que a gente chama de história imediata, né? Que é uma abordagem de história imediata, que cada vez mais os historiadores trabalham com isso, certamente, né? Mas eu acredito que o grau de subjetividade aumenta, né? Então, é uma posição bastante particular minha, o que eu vou expor. Eu acredito, assim, que, sem querer ser catastrófico e tão pessimista, né, há muito mais coisas para esquecer em termos de conjuntura mundial, de situação econômica e política do país, né, esse 2017, né, muito mais coisas para se esquecer e talvez, né, para aprender com ela, né, com essas situações, especialmente na história do Brasil, né, a situação econômica, política e social brasileira, com o avanço de problemas econômicos, problema de queda do poder aquisitivo salarial, o aumento do desemprego, a inflação também considerável. Quando o senhor coloca tudo isso, né, sem querer, quando o senhor diz sem querer ser catastrófico, ou seja, 2017 é um ano que não vai servir de exemplo para nós, é isso? Muito provavelmente não, ainda mais aquele ano também que com a pressão das forças do mercado em nível mundial, em nível nacional, né, que pressionam para a aprovação de certas reformas que têm a intenção de facilitar a lucratividade do grande capital, né? Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que não que tenha sido aprovado esse ano, né, mas é um ano que está se preparando, se prepara tudo isso e muito provavelmente, pelo menos da minha opinião particular, para os trabalhadores brasileiros essa situação vai ser nociva, mesmo que muitos não entendam isso, não consigam perceber na imediatez assim, da situação, mas que isso vai ser nocivo futuramente. Professor, 2017 também fica marcado com a chegada, eu diria assim, a ascensão, a escolha do novo secretário-geral das Nações Unidas, que é um português, né, o Antônio Guterres, marca evidentemente o fim do segundo mandato do governo Barack Obama nos Estados Unidos, a chegada do Donald Trump, né? E aí o Donald Trump com toda essa política dele, armamentista, imperialista cada vez mais, pavio curto, para resumir, né? Tudo isso, todas essas mudanças, fim do governo Barack Obama, troca do secretário-geral das Nações Unidas, chegada do Donald Trump, isso foi bom para o mundo todo, para a humanidade em 2017? Como é que o professor de História, Leonardo Reim, vai contar e quando for contar isso na história, como é que vai explicar esses eventos em 2017? Especificamente a ONU, né? A ONU é um organismo que depende muito das nações mais poderosas, naqueles 5 nações mais poderosas que compõem o Conselho de Segurança. Muitas vezes essas nações, especialmente os Estados Unidos, ela não cumpre as determinações e decisões da própria ONU. Mas especificamente em relação à administração da ONU, eu não vejo nenhum maiores problemas, pelo contrário, o Antônio Guterres é uma pessoa assim, que tem um posicionamento mais aberto, uma visão mais humanitária das questões internacionais, né? E não corrobora certamente a política, por exemplo, dos Estados Unidos, que daqui a pouquinho a gente comenta. Então, em termos de ONU, assim, eu não vejo um retrocesso em termos de substituição de novo secretário-geral, apesar de, como comentava, a ONU ela não tem
esse protagonismo todo que muitas pessoas pensam que possa ter, depende muito do poderio de algumas As nações mais poderosas, né? E especialmente os próprios Estados Unidos, né? Já vista, se a gente lembrar, a ONU não aprovou a guerra contra o Iraque e mesmo assim ocorreu a guerra contra o Iraque, né? Então, a princípio, assim, poderia se esperar, não, mas a ONU não aprovando a invasão ao Iraque, não vai acontecer a invasão ao Iraque porque isso contraria, né, toda a questão dos princípios do funcionamento da própria ONU. E ocorreu, mesmo assim, ocorreu, né? Então, não vejo um problema da substituição, pelo contrário, eu acho até que ele é uma boa pessoa, um bom político, né? A posição política dele é bastante interessante perto de outros, né? Na Secretaria-Geral da ONU, mas tem essa limitação. Em relação aos Estados Unidos, certamente é um retrocesso, mesmo que o Barack Obama ele não representasse, pelo menos para mim, assim, um grande avanço perto da simbologia de ter sido o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, toda a sua história de vida. O seu posicionamento político não era um posicionamento político assim tão diferenciado em relação aos outros políticos dos Estados Unidos. Sabe-se que dentro dos Estados Unidos há muito pouca diferença em questões maiores entre Partido Democrata e Partido Republicano, né? Mas perto do seu sucessor, do Donald Trump, né, certamente representa um grande retrocesso em relação às questões políticas internacionais, tratamento com imigrantes, tratamento com determinadas zonas de detenção internacional, xenofobia, um discurso reacionário e imperialista. Isso voltou muito em 2017, né? Isso voltou muito forte, né? Não só nos Estados Unidos, mas em outros países da Europa. Eu até aproveito para tocar na questão do Emmanuel Macron, que venceu as eleições francesas. A Angela Merkel conquistou o 4º mandato dela, agora consecutivo, lá na eleição federal alemã. Eu até gostaria de perguntar também o quanto isso, professor, repercute na política mundial, faz... ou seja, vai repercutir ainda em 2018 e influenciou muito o pensamento da humanidade, o pensamento do mundo como um todo em 2017. Certamente o período de retrocesso das forças mais progressistas, mesmo que isso suscite reações. Na França, reações dos trabalhadores, na Argentina, reações dos trabalhadores, mas em termos de política mundial é um retrocesso, né? Ainda que o Macron tenha sido eleito no segundo turno com uma vitória sobre a Le Pen, que representa um retrocesso maior ainda, a extrema direita, ele é um governante afinado com as reformas propostas pelo mercado, né? Que é essas reformas trabalhistas, previdência, etc. Sabe-se que na França há mais dificuldade de implementar essas reformas devido à reação, à combatividade, o grau de organização dos trabalhadores, mas não está livre de algum retrocesso, um bom retrocesso ter sido implementado. Mas realmente é preocupante em nível mundial as eleições de governos desse tipo, né? E um determinado aumento de uma extrema-direita em nível mundial. Claro, talvez simbolicamente o mais representativo tenha sido Donald Trump, que aparentemente, assim, mesmo os mais atilados analistas não consideravam um político com possibilidades de vitória. Ele foi ali galgando dentro do próprio Partido Republicano, derrotando seus adversários, e quando chega na eleição contra a Hillary Clinton do Partido Democrata, também, a princípio esperava-se que a Hillary Clinton recebesse o apoio até de políticos do Partido Republicano, o que realmente aconteceu, mas não foi o suficiente para a sua vitória. Então, me preocupa a presença, o protagonismo do eleitorado em nível mundial, dessa extrema-direita, né? Como a gente está falando dos Estados Unidos, de pessoas que apoiam esse discurso do Donald Trump. Por isso que ele mantém uma certa retórica no seu discurso, esse discurso mais agressivo, xenófobo, imperialista, porque isso agrada boa parcela, ou praticamente todo o seu eleitorado, que gostam desse discurso mais agressivo, esse discurso anti-imigração, mesmo que na prática, muito provavelmente, ele não consiga fazer grandes modificações, né? Mas a retórica é preocupante. E isso em nível mundial também, na Áustria, na própria França e outras
nações. Essa linha mais xenofóbica, né, alimentada por alguns governantes que venceram eleições em 2017, professor, com certeza, de certa forma, alimentou um pouquinho para essa questão dos atentados terroristas, né? E nós tivemos em 2017, no mínimo, por baixo, assim, no mínimo 200 mortos, né, envolvidos em atentados terroristas. Foram mais de 1.000 feridos ao longo de 2017. O pior foi em 14 de outubro, na Somália, um ataque terrorista com um caminhão-bomba, né, na capital Mogadíscio. Resultou em mais de 350 mortes, quase 400 feridos, 56 pessoas desaparecidas. É uma violência sem fim o atentado terrorista, me parece, cada vez mais. E parece que a gente não aprendeu nada com 2016, porque também ocorreram atentados terroristas, muito menos se a gente pegar na década passada, no século passado. Para onde caminha a humanidade nesse sentido, professor? Do ponto de vista da história, nós nunca vamos conseguir eliminar essa questão do atentado terrorista? Aparece assim que no horizonte curto e médio prazo isso está fora de questão, né? E quando o senhor fala curto, médio prazo, 2 décadas? Médio prazo, médio prazo, meio século? Mais ou menos isso, dá para se dizer isso, né? Até porque muitas vezes não se vê uma vontade realmente séria de grandes nações, né, de resolverem essa questão. Então, por exemplo, o extremismo islâmico, que não representa todos os adeptos da religião islâmica, né, representa um determinado nicho da religião islâmica. Muitas vezes ele foi fomentado naquela rivalidade dos estertores da Guerra Fria, ou ainda atualmente, né, em rivalidade entre União Soviética e Estados Unidos, fazendo coalizões com políticos com um posicionamento extremista islâmico mais radicalizado, né? Atualmente também a contraposição Rússia e Estados Unidos. Então muitas vezes essas grandes nações elas compõem com o extremismo islâmico e porque representa uma possibilidade de enfraquecimento da outra nação, da outra grande nação, sua rival. Então me parece assim que muitas vezes não há uma boa vontade de realmente de resolver essa questão, um grande diálogo, um grande concerto internacional. Porque alguém pode estar ganhando com isso. Alguém pode estar ganhando com isso. Eu dou exemplo agora atualmente do Donald Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Isso certamente vai influenciar e já está influenciando os setores islâmicos mais radicalizados, né, que podem colocar em prática novos atentados em nível mundial, mas eu até colocaria mais do que isso, né? É algo que coloca por terra todo um esforço de alguns políticos, pessoas intelectuais que sempre se preocuparam em relação à existência realmente de um Estado palestino para valer, uma coexistência pacífica na região. Tu termina colocando mais lenha na fogueira para alimentar o teu discurso, tua retórica imperialista, agressiva, né? Então aí parece que não há uma grande preocupação com essas questões. E acrescento ainda também que esses atentados terroristas em nível mundial, eles não são só cometidos por extremistas islâmicos, né? Há muitos atentados cometidos por extremistas de extrema direita, xenófobos, né? Que a gente estava comentando antes, no próprio Estados Unidos. E isso sempre, em geral, a mídia trata como casos isolados e não como uma tendência, como algo que possa representar o nosso tempo, né? Parece que isso são apresentados como situações extraordinárias, algo que não, né? Que não, no meu ponto de vista, não. Isso perfaz também, isso faz parte dessa grande conjuntura internacional com atentados terroristas, né? O que é um grande equívoco, né, Sim. professor? O Unifre Entrevista desta semana está falando sobre o ano de 2017. Um ano para recordar ou um ano para se esquecer? Nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto. Na sequência, nós vamos voltar com o professor Leonardo Ren, que é professor do curso de História aqui do Centro Universitário Franciscano, para debater mais, analisar mais o ano de 2017. Nós já voltamos.
Pessoal, quem é responsável pela alimentação dos nossos filhos? Os seus pais, ok? Conforme o nosso guia alimentar brasileiro, aquela alimentação que for feita em família, que for elaborada em família, vai ter um valor fantástico na vida dos produtos ou dos alimentos adequados para a alimentação dessas crianças. Então, queridos pais, levem seus filhos para a cozinha, comam, façam pelo menos uma refeição em volta da mesa. Família unida é família que educa em relação à alimentação adequada. Não esqueçam, levem eles para a cozinha, façam eles cozinhar junto, eles vão aprender. Estamos de volta com o Unifra Entrevista e o programa desta semana fala sobre 2017, um ano para recordar, um ano para se esquecer. Quem é o nosso convidado desta semana é o professor Leonardo Reim, professor do curso de História aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, analisando, né, o ano de 2017. 2017, professor, também foi um ano, principalmente em outubro, um ano de separações, assim, né? Tipo, a gente teve a questão da Catalunha declarando a independência da Espanha, outras regiões do mundo, na Itália também, né? Alguns toques relacionados a eclodindo, assim, né? Não sei se eu posso usar a palavra insurreição, o senhor pode me corrigir se eu estiver exagerando. O quanto isso pode ser determinante para 2018, professor, na questão de daqui a pouco uma guerra ou diferenças, porque exemplos, intolerâncias, né, e violência de sobra, isso a gente já viu não só em 2017, mas em anos anteriores também. Ali provavelmente não chegue a vias de fato, né, a situação da Catalunha, na Espanha, mas certamente a tensão muito provavelmente vai continuar por um bom tempo. Eu também não sou muito simpático a nacionalismos, né, eu sonho com um mundo sem fronteiras de nações. Eu acho que o nacionalismo sempre pode escorregar numa visão xenófoba, né, das situações, o ódio o que é diferente, né. Então nunca simpatizo a priori com esses movimentos de separação. Mas talvez ali na questão na Catalunha tenha uma diferença, né? Porque é uma região que tem algumas peculiaridades culturais diferentes da Castela, né? Que é a região talvez principal da Espanha. Então tem uma história diferente, uma cultura diferente, mas especialmente ao longo do século XX, durante o regime fascista do Franco, governante Franco, foi uma região que foi muito pressionada, se proibiu falar o seu idioma próprio, né? Então se reverteu alguma questão relacionada à autonomia. Então dá para se dizer que houve bastante opressão à região durante esse período do governo Franco. Não só a região ali, o próprio País Basco também. Então também especificamente na Catalunha, o separatismo também pode representar uma tentativa de luta contra a opressão, uma espécie contra o imperialismo. Então, mesmo que eu não veja assim com bons olhos esses movimentos separatistas, ali parece que há algo diferente, né? Diferente em termos de conteúdo de outras regiões. Mas muito dificilmente já aconteceu isso. A Espanha não aceitou a independência e vai lutar contra isso, né? E muito provavelmente não vai aceitar. Essa tensão não dá como prever, mas provavelmente vai continuar por um bom tempo ali na região. Sim. E outros movimentos separatistas em nível mundial, mesmo que não tenha a ver com conteúdo, o conteúdo não tem a ver com a região ali, né? Podem também utilizar como exemplo para levar adiante. Eu cito na Itália, né, algumas regiões mais ao norte, aí que tem um discurso mais egoísta realmente, assim, né? Nós somos a região mais industrializada da Itália, nós levamos a economia adiante, mas daí não vemos contrapartida, os de impostos e os mais do sul são inferiores, né? Então aí sim um discurso mais egoísta, né, no meu ponto de vista, que preconiza uma independência, voltando a ser a Itália, o que era
algumas centenas de anos atrás, repúblicas separadas. Né? Professor, em setembro, a Coreia do Norte faz um teste com a bomba de hidrogênio, né? Inclusive é o maior teste nuclear da história do país norte-coreano, né? Aumentou a tensão na Península Coreana, os Estados Unidos também, né? Como sempre vigilantes, sempre atentos, também entraram nessa questão e se questionaram muito. A questão que eu faço para o senhor é o seguinte: com tudo isso que a Coreia do Norte nos trouxe, seja de visão, seja de provocação aos norte-americanos, seja de teste nuclear e tudo mais, o que a Coreia do Norte quer, afinal? É difícil saber, né? Mas a Coreia do Norte é uma nação que há muito poucas informações a respeito dela. O que se vê na grande imprensa, ela é muito influenciada pela própria posição política, algumas tendências políticas dentro dos Estados Unidos e outras nações que têm a tendência a demonizar a Coreia do Norte, porque é um regime assumidamente comunista, mesmo que isso possa ser questionado ali, né, em tese, né? Então a gente recebe as informações da Coreia do Norte muito filtrado pela essa grande imprensa internacional. A Coreia do Norte é uma nação que ela tem o acesso à bomba atômica, né? Então é uma nação que luta ou faz questão de se manter com um protagonismo político em evidência, né? Então eu vejo assim que esses movimentos ofensivos da Coreia, penso eu que eles são muito mais simbólicos, demonstrar nós somos um ator importante em nível internacional, nós queremos também ser ouvidos, né? Então tu faz alguma ameaça aqui e ali, tu detona uma bomba aqui e ali. Não vejo assim um grande risco de ocorrer um movimento ofensivo da Coreia, de decretar guerra, invadir a uma outra nação. Vejo também por parte de outras nações, especialmente dos Estados Unidos, assim uma situação que condiz, que é pertinente até para essa imagem mais agressiva política internacional do Donald Trump, por exemplo. Então, tu mantém um discurso agressivo contra a Coreia do Norte, uma retórica agressiva, isso faz com que seja satisfeito o teu eleitorado. Os Estados Unidos tem um protagonismo político, bélico no mundo, um discurso agressivo, mas também não vejo grandes possibilidades de os Estados Unidos atacar a Coreia do Norte devido a presença, a existência da bomba, da tecnologia atômica na Coreia do Norte. E mesmo assim há outros atores políticos, outras nações importantes, né, que muito provavelmente não deixariam essa situação chegar esse limite. A própria presença da Coreia do Sul, a Rússia e a China, né? Então vejo ali mais como um lugar, uma tensão que termina abastecendo, em termos de notícias, em termos de retórica, esses países com um discurso mais nacionalista, cito a própria Rússia, os próprios Estados Unidos, né? Que aquilo ali é importante para gerar notícia, né? Para estarem na mídia. Para estarem na mídia, e de certa dar forma, satisfação. reafirmando o poder que eles têm sobre outras nações. Eu quero lembrar, já que o senhor tocou nessa questão da Rússia, professor, em novembro, pelo calendário gregoriano, completou-se o centenário da Revolução de Outubro. Tem a ver com a Revolução Russa e tudo mais, né? Muita atenção para a pergunta que eu vou fazer agora, professor. O que o mundo não aprendeu com a Revolução Russa, na sua opinião? Que não aprendeu com a Revolução Russa? Com o socialismo russo? Talvez isso, assim, a Revolução Russa foi uma revolução muito importante para a própria Rússia, para as nações que aderiram à Revolução e se tornaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mostrando que o capitalismo há uma tendência de aumento da desigualdade e que isso também pode gerar reações por parte dos trabalhadores, como ocorreu com a Rússia, uma revolução socialista, enfrentando as desigualdades sociais, construindo uma nação, mesmo com todos os problemas que existiram na União Soviética, e construindo uma nação sem as desigualdades sociais, sem classes sociais, né? Mas além da importância do socialismo para a própria União Soviética, né, que terminou ceifando
centenas e centenas de anos de desigualdade na própria Rússia, Ucrânia, as nações que vieram a constituir a União Soviética, que a União Soviética ela servia como uma espécie de contraponto a um capitalismo mais liberalizante, né, menos preocupado com as desigualdades sociais. E durante esse período de existência da União Soviética, o bloco soviético, né, o capitalismo ele se tornou um capitalismo um tanto mais preocupado com a questão das desigualdades, até porque para não possibilitar que trabalhadores dentro dos próprios países capitalistas se vissem influenciados, incentivados a fazer uma luta parecida ou procurar um alinhamento com a União Soviética. Então, durante todo esse período de existência da União Soviética, na esfera do capitalismo, predominou, em linhas gerais, o chamado capitalismo do estado de bem-estar social. Sim. E isso certamente foi influenciado, se não forçado, né, pela própria existência da União Soviética. Então, o que o mundo não aprendeu talvez seja isso, que no momento em que não há uma contraposição, um poderio político capaz de contrapor a o capitalismo mais liberalizante, tende a aumentar, há uma tendência a aumentar a desigualdade social em nível mundial. Sim. Então, diria, não sei se vai ao encontro da intenção da tua pergunta, diria que isso, né? Faltou isso para o mundo, né? Aprender com o socialismo. Sim. Agora, em 9 de julho, e agora eu puxo para a política local, já encaminhando o final do programa, professor. Em julho, o ex-presidente Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão, no caso do triplex no Guarujá. Em outubro, a Câmara dos Deputados rejeitou enviar ao Supremo Tribunal Federal a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Dá para dizer que a nossa política, ela ficou sem fôlego em 2017? É alguma situação bastante estranha, né? A política nacional atualmente, né? Se derrubou uma presidente que aparentemente não estava envolvido em nenhum crime, um grande crime, enquanto os que derrubaram a presidenta, boa parte deles agora estão sendo caçados, né? Porque se vê que estão envolvidos em crime. Também a justiça brasileira tem se mostrado uma justiça bastante parcial, né, em julgar essas ações. Então, eu vejo assim que há uma tendência de que o Congresso, aliado a uma determinada posição da Justiça Nacional, representada pelo Supremo Tribunal Federal, eles estão tentando dar um norte para a nação em termos políticos, condizente com o que pensam em termos de necessidade de reformas, que daí faz o gancho com essa pressão do mercado em nível mundial que a gente comentava anteriormente. O mercado espera que o Brasil faça essas reformas, assim como boa parte do mundo também se espera que faça essas reformas. Então, parece que se procura um presidente, né, no caso um presidente temporário agora, Michel Temer, e o futuro presidente, que possam implementar essas reformas bem ao gosto do mercado. Então, muito provavelmente, enquanto não se achar um candidato palatável, que eu digo com força popular, que parece que está sendo difícil para o mercado achar esse candidato, foi o Dória, foi o Luciano Huck, já foram sepultados, pode ser o Alckmin, né? Haverá uma ameaça de não ocorrer eleições, ou ocorrer uma mudança de regras nas eleições, ou candidatos XYZ não poderem concorrer, enquanto não se achar um candidato de acordo com o gosto do mercado, né? O que se espera é que se aprove a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Todo esse conjunto de reformas que ainda não foram totalmente aprovadas, né? Sim. Professor Leonardo Reim, professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação no Unifra Entrevista. Obrigado e um feliz ano novo para todos nós. Nós é que agradecemos para o senhor também, para a sua família, para todos que nos acompanham, né, aqui pelo canal 15 da NET ou no Unifra Online,
onde você pode assistir não só a Unifra Entrevista na íntegra, mas também a outros programas aqui da TV Unifra. A Unifra Entrevista dessa semana fez um balanço, né, sobre 2017, ano para recordar, um ano para se esquecer. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Um grande abraço a todos e também um feliz 2018.